Ouve o que diz a palavra do Senhor. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido como efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fins dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, o máximo que nós podemos fazer é tocar lenha seca, mas cabe ao Teu Espírito, Senhor, abrir os nossos olhos para a realidade da redenção em Jesus Cristo, consolar os corações aflitos com a obra completa de Cristo e de converter aqueles que ainda não conhecem a Ti. Estamos nas Suas mãos, entregamos esse tempo junto a fazer a Sua vontade e não a nós. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Eu esqueço especificamente o livro que meus pais me leram, mas eu lembro da história. Faz 30 anos que eu lembro dessa história. É um livro, a história conta sobre um menino bem jovem, que ele fez um barquinho de madeira, ele pegou as ferramentas, ele fez esse barquinho, ele costurou a vela, ele pintou, e antes que a tinta secasse, ele já foi lá para o lago navegar, esse grande orgulho da sua vida jovem. E um vento forte veio e levou o barco embora. Agora, tempos depois, esse menino estava a andar na cidade, no vilarejo, e ele viu na vitrine, montado em cima de um pedestal, em destaque, o seu barco. E ele entrou correndo e falou para o proprietário: olha, esse barco é meu? E o proprietário não acreditou. Ele falou: sim, meu jovem, é seu se você pagar o preço por ele. Ele falou: por favor, please, sir, deixa eu ir para casa, deixa eu ver o que eu posso ajuntar. Não vende para ninguém. E ele foi, ele quebrou o cofrinho, ele procurou em cada gaveta, ele também procurou na carteira do pai dele, e ele pegou o dinheiro suficiente, e ele foi lá e comprou esse barco. E o moral da história é que o menino, refletindo sobre isso, diz: o barco é 2 vezes minha. Eu criei ela e eu comprei ela. E é isso que está acontecendo nessa passagem de 1 Pedro, capítulo 1, 17 a 21. Você, diz Pedro, está sendo comprado por aquele que te criou. Isso é redenção, e nós vimos mês passado sobre a redenção de Jesus Cristo. Ele diz em versículos 18 e versículo 19, a palavra-chave desse passagem completo: fostes resgatados. Ele está nos comprando de volta. Aquele que nos criou está nos comprando de volta, para que nós pudéssemos estar com Ele pela eternidade. Mês passado nós vimos que tem 4 perguntas que Pedro responde. A primeira dela é do que fomos remidos. Quando ele fala resgatados, do que fomos resgatados. 2, como somos
resgatados. Qual foi o preço, o valor deste resgate? 3. Quem nos remiu? Quem foi que pagou o preço? E por último, quarta e última pergunta é: para que fomos resgatados? Qual é o propósito disso tudo que ele fala aqui? E nós vimos a primeira pergunta mês passado. Dia 11 de janeiro, nós vimos que nós fomos remidos do pecado. Nós fomos remidos da maldição da lei. Isso é claro, Romanos 6, Efésios 2 e outras passagens familiares. Vocês foram remidos do pecado, da maldição da lei. Mas ainda mais interessante, nós vimos que Cristo, Ele nos salva, Ele nos resgata de nós mesmos. Vimos isso em Gênesis, capítulo 6, versículo 5, na melhor tradução do hebraico, é no ACF. Diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Essa imaginação que dá à vida esses frutos, essa terra rochosa, imaginação quebrada, que produz frutos más, mentiras, distorções, mentiras sobre quem você é, quem Deus é, mentiras sobre relacionamentos, mentiras sobre valores, mentiras sobre o que te dá prazer, satisfação e alegria. Você precisa ser salvo de você mesmo. Quando você lê autoajuda hoje, tem uma inversão disso. Sempre tem. O problema é lá fora. A resposta está aqui dentro. Batista, cristão, convertido, irmão ou irmã, vocês sabem que somos bem mais pessimistas. O problema está aqui dentro. E a solução vem de fora, vem de Cristo. Ele precisa resolver isso para nós. Essas mentiras e distorções da nossa imaginação levam diretamente para pecados grossos, dureza de coração, amargura, todo tipo de comportamento pecaminoso, todo tipo de grande miséria. Você vê que o homem não remido é miserável. Pedro, ele nos dá quatro palavras descrevendo. Olha a primeira em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Ele fala: não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Como descrever um homem que não é remido? Olha, não vos amoldeis as paixões. A primeira palavra que Pedro usa para descrever alguém que não foi remido por Jesus Cristo é um escravo das suas próprias paixões. Escravos das suas próprias paixões. A palavra grega epitomia é uma palavra que descreve um vulcão, acho que foi em 92, no estado de Washington, o Mount St. Helens, Monte Santa Helena, explodiu. Depois de séculos e séculos e séculos de magma esquentando, explodiu. A nuvem de cinzas e gases e tudo isso chegou a 100 quilômetros de altura. Poderia ser visto da Estação Internacional do Espaço. Isso é epitomia. A palavra que significa alguma coisa que vai crescendo e crescendo e crescendo até ao ponto que só pode se manifestar. É o que ele fala aqui: escravos desses paixões. Você tem vulcão dentro de você e vai aparecer e vai queimar a sua família e vai queimar você e vai queimar a sua igreja. Esse pecado precisa ser resgatado. Somente Cristo pode fazer isso. Olha a segunda palavra.
que tinhais, em versículo 14, anteriormente na vossa ignorância. Escravos da ignorância. E você fala, mas David, eu estudei, eu tenho mestrado, que ignorância é esse? Olha em João 17, versículo 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, ignorantes de Deus. Ignorantes de Deus. Em Romanos 1, 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Eles não somente rejeitam Deus, eles também rejeitam a palavra que dá conhecimento de Deus. 1 Coríntios 2,14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem não remido, o homem natural, nem tem a capacidade de julgar o conhecimento de Deus, a palavra de Deus, porque ele não tem chão nem para avaliar a palavra de Deus verdadeiramente. Mas olha como todas essas coisas vão somando e crescendo. Em Gálatas 4, versículo 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, homem não remido, homem perdido, escravo da ignorância. Olha o que ele faz. Servieis, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que, por natureza, não são. Ignorantes, escravo da ignorância. Efésios 2, versículo 12 diz: naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança nem Deus no mundo. Ignorantes, sem Cristo, sem conhecimento da aliança da graça. Isso é o homem que não conhece a Jesus Cristo. Isso é o homem não remido. É um estado triste, deplorável, devastador. O homem que não tem esperança nem Deus nesse mundo. Se quer resumir bem o estado de ignorância que o homem está, vai para Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30. Disse o homem, versículo 1 a 3, disse o homem: fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. No hebraico quer dizer, sou demasiadamente bruto, animal para ser homem. Nem posso ser classificado como homem. Por quê? Não tenho inteligência de homem, claro, o animal não tem. Não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Não importa o que você estudou, a intelecto que você tem. Sem Deus, sem Cristo, sem redenção, você é tão avesso ao propósito que Deus te criou, que você vira quase animal. Ignorância não é característica de uma pessoa aqui ou uma pessoa lá. Todos os não remidos, escravos da ignorância. Em 1 Pedro 1,18, a terceira palavra que Pedro descreve, as pessoas antes da redenção, você e eu, ele diz o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Fútil, escravos da futilidade, vazios, sem valor, sem poder, sem propósito. Romanos 1:21 fala a mesma coisa: porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos. A mesma palavra usada para fútil em 1 Pedro, aqui é traduzido nulos, em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato. E você fala: David,
Isso eu não posso aceitar. Eu trabalho, eu cuido da minha família, eu sou o mais inteligente no meu grupo de amigos, mas o seu trabalho, a sua família não dá significado para a sua vida. Olha em Isaías 43. Isaías 43, versículo 7. Nós não podemos definir a razão da nossa existência, nem o significado das nossas vidas. Quem faz isso é Deus. Olha o que diz, Isaías 43, 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Por que Deus nos criou? Para dar glória a Ele. E por mais que eu trabalho, por mais que eu trato a minha esposa bem, isso não está trazendo glória a Deus, fora da redenção. Quando Deus salva o pecador, Ele dá a capacidade a essa criatura pecaminosa ser adotado como filho, e a possibilidade de dar glória a Deus. Somente cristão tem propósito de vida. 1 Pedro 1,18. A quarta e última coisa que Pedro descreve o homem antes da redenção. Olha, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Fútil procedimento, em outras versões traduzido, tradição. Escravos da tradição. Existem pessoas que são católicos porque mamãe e papai eram católicos. Existem ateus que são ateus hoje porque mamãe e papai eram ateus. Geração após geração, filho sobre filho, todos eles presos à tradição, presos a essa coisa. Diretamente Cristo estava falando nos evangelhos: vós ouvistes que foi dito aos antigos, a sua tradição diz isso, mas eu vos digo, a palavra de Deus é o que eu vou te falar. Paul Rees, permite-me ler uma passagem de Paul Rees, comentário sobre 1 Pedro. Ele fala: no pensamento de Pedro, todos os homens, sendo pecadores, estão acorrentados, precisando ser libertos. Qual é a escravidão deles? Bebida, você pode dizer, ou tabaco, ou jogos. Tudo isso é superficial. A verdadeira escravidão é a mais profunda. As Escrituras deixam claros que estamos em uma cela de prisão de alienação a Deus. O nosso distanciamento e desenraizamento, que ecoa no famoso grito de Agostinho: tu nos fizeste para ti, e as nossas almas estão inquietas até que descansem em ti. Não há fuga dessa prisão para nenhum de nós, pelo simples golpe de nossas próprias mãos fracas. Agora soma a essa escravidão da separação de Deus, com as espirais de um eu distorcido, de um eu deformado, torturado nas formas feias de presunção do medo e do descontentamento, os falsos valores, e você terá uma escravidão que é terrível demais, tirânico demais, para qualquer um, exceto Deus, quebrar. Ralph Venning também diz, não é uma coisa, Puritano, 1669, bem mais sucinto, ele fala, não é uma coisa ou outra que o pecado comprometeu, mas é como um veneno forte que contamina e corrói tudo que tem pela sua frente, até que se derrama e deságua na morte. É disso que nós precisamos ser resgatados. Pecado, ignorância, longe de Deus. Mas como isso é feito?
versículos. Como isso é feito? Como somos remidos? Ponto 2, pergunta 2, 1 Pedro 1, 18 a 19. Olha, ele começa a construir a sua resposta, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis. Versículo 18. Não é uma comodidade terrena, como prata ou ouro. E por que Pedro trata disso? Por que alguém vai pensar, não, é dinheiro? Porque Pedro vive e respira o Velho Testamento. Olha comigo em Êxodo 30 e versículo 12. Êxodo 30, versículo 12. O único lugar onde você vê resgate sendo feito com prata ou ouro. É o único lugar na Bíblia que existe isso. Êxodo 30, versículo 12. Quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando os arrolares. Deus não mandou Moisés contar o povo, fazer o recenseamento. Ele diz, vai acontecer. E quando acontece, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio. Por quê? Eles precisam pagar esse resgate de si mesmo, para que não haja entre eles praga nenhuma. E você fala, mas que diabos é isso? Contando os povos, os homens, os guerreiros da país, é pecado contra Deus de repente? Para os judeus, sim. Para o povo de Israel, sim. Cada vez que eles fazem isso, tem uma grande dificuldade. Você vê isso quando na vida de Davi, ele numera o povo para pensar que ele é forte o suficiente para lidar com os inimigos, ao invés de descansar, confiar em Deus. Para o israelita é. Então, quando eles vão se contar, e eles vão, para saber a força militar, a força nacional, ou até para se gabar do tamanho da bênção do Senhor sobre os israelitas, cada um vai levar em mão o quê? Olha o versículo 13. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Olha a descrição do que é esse ciclo. Este ciclo é de 20 geras. Esclareceu tudo. Basicamente é R$100, tá? Pedacinho de prata no valor de R$100. Metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. E Pedro, que vive no Velho Testamento, que respira o Velho Testamento, que ama o Velho Testamento, ele está pensando nisso, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados. Talvez ele tinha em mente Salmos 49, 7 a 8. Ao irmão verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima. Não pode pagar o resgate de uma alma. Talvez ele estava pensando em Isaías 52, versículo 3. Assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. A profecia de Jesus Cristo já em Isaías 52. Então, como é que nós somos remidos? Pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Somos remidos, somos resgatados por sangue. E desde o começo, desde que o mundo se criou, derramamento de sangue, morte sacrificial era a única forma de remir uma alma. Era a única forma. Em Gênesis 22, você vê Isaac sendo levado por Abraão para ser sacrificado. Versículo 7. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis aqui meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?
E respondeu Abraão: Deus proverá para si meu filho, o cordeiro para o holocausto. Deus já plantou na nossa cabeça que a vida humana, até mesmo o filho de uma figura tão importante como Abraão, era insuficiente sacrifício. Deus não aceita. Se tem sacrifício, Deus precisa prover. É por isso que Abraão diz: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E você lembra o que aconteceu? Deus providenciou o animal perfeito para substituir Isaac imperfeito. É isso que Deus faz. O sacrifício deve ser sem defeito e sem mácula. Nós vimos isso da última vez em Êxodo 12, 5, Levítico 22 e de novo em Deuteronômio 15, que nos traz a nossa terceira pergunta: quem nos remiu? 1 Pedro capítulo 1, 18 e 19 diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Sangue de quem? Morte de quem? Cristo. Somente Cristo. No grego, literalmente lê dessa forma: pelo precioso sangue como de cordeiro, o sangue de Cristo sem defeito, sem mácula. Isso é o ápice da passagem inteira. É isso onde Pedro estava chegando desde que ele começou na eternidade passada, falando sobre a eleição. É esse ponto aqui, que ele queria chegar, a colocar Jesus Cristo como cordeiro, sem defeito e sem mácula. É aqui, a posição de Cristo como sacrifício, que o Velho Testamento se une ao Novo Testamento. É nesse ponto que nós temos o Filho de Deus entrando no nosso mundo para morrer. Céu e terra se conectando em Jesus Cristo, o Cordeiro. Vamos olhar isso mais de perto. Por que Cristo era o mais precioso? Porque Ele era o perfeito. E, portanto, o seu sangue é o mais precioso. Hebreus 4:15. Hebreus 4:15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4 fala, sem pecado. Vamos para Hebreus 9. Quando, porém, versículo 11, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, e si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Você pode gastar anos em uma passagem como Hebreus 9, 11 a 14. Tem tanta teologia boa aí, tem tanta coisa boa, que conforta-nos, que nos conforta que Jesus Cristo é verdadeiramente o único que Deus aceita. Tanta coisa boa, mas não é o caso aqui. Hebreus 4 fala Cristo sem pecado. Hebreus 9 diz Cristo sem mácula. Mas considera também que Cristo era o precioso Filho de Deus. Por isso, quando nós falamos sobre não com ouro ou prata, mas pelo precioso sangue, não é simplesmente a nossa comparação de metais com o sangue de Cristo.
é a consideração de Deus Pai. Ele fala, olha, esse é o meu filho, esse é meu filho. 1 Pedro 2, 4, 1 Pedro 2, 4, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Deus considera seu filho, Jesus Cristo, eleito, precioso. 1 Pedro 2, 6, por isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. 2 vezes, em poucos versículos, Jesus Cristo é precioso a Deus. E também Cristo é o Cordeiro precioso na nossa consideração também. Olha 1 Pedro 3,18. 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Por quem Cristo morreu? Para os injustos. Eu, você, hoje à noite, injustos. Cristo morreu para nós. Romanos 3, versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O que Cristo nos deu? Justificação. O que Ele cobrou? Nada. Gratuitamente, por sua graça. Isso não basta. 1 Coríntios 1, versículo 30, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Acesso a Deus não basta para você, justificação não basta para você, toma também então sabedoria, justiça, santificação, redenção. É isso que Cristo dá aos injustos. É isso que Cristo nos deu. E por isso nós não temos nenhum medo de falar, Cristo é precioso. Ninguém mais me deu coisa parecida. Somente Jesus Cristo, mas ainda mais. Efésios capítulo 1, versículo 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão ou o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Qual é o tamanho do perdão de Deus? Medido conforme o nosso pecado? Não. O perdão de Deus é medido segundo a riqueza da sua graça. Você pode viver 10.000 anos e pecar em todos os sentidos possíveis e ainda sobraria perdão de Jesus Cristo para cobrir cada uma desses pecados. Tito 2,14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Pertencimento. Seu próprio povo, seu povo exclusivamente seu. Você entende? Cristo é perfeito porque Ele é precioso. Ele é precioso porque Ele é o Filho de Deus precioso. E Ele é precioso para nós porque Ele nos dá acesso a Deus. Ele nos traz a presença de Deus. Ele nos justifica, Ele nos dá sabedoria, santificação. Ele derrama abundantemente o seu perdão sobre nós. E Ele nos traz para pertencer somente e exclusivamente a Ele. Isso é o que significa quando falamos o precioso sangue de Jesus Cristo. Precioso sangue porque é de Jesus Cristo. 8h37. É hora para velhos como eu ir para a cama. Vamos concluir. Vamos concluir olhando lá para frente, em Apocalipse, capítulo 1. Nós temos pelo menos mais um, domingo de conteúdo para responder a quarta e última. Para que essa redenção?
Mas deixa eu te dar uma breve olhada. Apocalipse capítulo 1, 5 e 6. Olha a gloriosa retrato de Cristo. Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui Cristo está, retratado para nós. Mas Ele não está sozinho. Em Apocalipse 5, versículos 9 e 10, nós vemos que tem 4 seres vivos e 24 anciões cantando na presença de Jesus Cristo. Na glória futura, entoavam novo cântico. Apocalipse 5, versículo 9. Entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e como teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo e língua, povo e nação, e para nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Mas tem mais. Versículo 11, fala de milhões, milhares de milhares, anjos e anciões, e você e eu, em uma só voz. Olha o versículo 12, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Para isso Ele nos criou, para dar glória a Ele. E olha nós cumprindo o propósito pelo qual Ele nos criou. E quando é que essas vozes, essas línguas serão silenciados? Versículo 13. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Eternidade, louvando e glorificando a Deus. Vamos orar. Deus Pai, tem sido bom focar na nossa redenção. Reconhecemos que fomos remidos do nosso pecado, Senhor, que veio a alto custo para Cristo, mas inteiramente pela graça para nós. Nós te louvamos, Senhor, porque nos deu a redenção para nós, pecadores, inúteis a Ti. Que o Senhor tomou sobre si a iniciativa de fazer toda essa obra, desde a eternidade passada, Senhor, dentro da nossa história. Qual fruto nós podemos gozar hoje? Senhor Deus, nós temos sido remidos, e nós pedimos, Senhor, que a gratidão pela sua redenção em Jesus Cristo seja manifesto, visivelmente nas nossas vidas, como louvor, glória e obediência. Em nome de Cristo que oramos. Amém.